Media Market Podcast no ar, eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente discute os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, sob uma ótica totalmente nova pra gente, vamos falar de marketing educacional com o fera Ricardo Althoff das escolas Dom Bosco. Para me ajudar nessa missão, Janine Farezin, mais uma vez aqui ao meu lado, gerente de marketing do Grupo ND. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir, conversar, dialogar com esse assunto tão importante, de fato, que é o marketing na educação. Exato. Quero já começar emendando pergunta. Como é que tu define o marketing educacional? Assim, como que ele se diferencia das outras estratégias? Pois é, hoje a gente pode separar, porque a gente pegando o marketing de escolas, propaganda de escolas privadas, né? Quando eu falo escola, independe do segmento educacional, né? De instituições de ensino, pode ser uma faculdade, pode ser um curso livre, uma universidade, enfim, né? Só para deixar claro e as pessoas seguirem esse andamento. Quando a gente pega ali no século passado, né? Parece coisa de velho, né? Mas ali, década de 90, né? Não existia esse marketing tão ferrenho. Por quê? Porque não tinha tanta concorrência. Hoje, no século XXI, ali 2005, 2010, hoje, né, nós estamos em 2023, existe um marketing mais agressivo das escolas, nós podemos dizer essa palavra, para conquistar esse aluno. Uhum. E hoje a gente tem o marketing tradicional, que são o rádio, jornal, televisão, e o marketing tradicional, que são as mídias, né, as redes sociais, as mídias sociais. E também existe um marketing mesclado, onde é utilizado o marketing tradicional com o marketing digital, né? Então isso poderia, né, depois a gente vai se aprofundar mais, dizer para vocês que existem uma grande modificação nesses, vamos dizer assim, 30 anos, né? Onde a gente pega esse marketing que, na verdade, ele era somente institucional. Sim. E hoje ele já é um marketing mais agressivo. Isso a gente pode constatar quando liga a televisão, né? Tem várias propagandas de várias escolas no momento ali de novembro até fevereiro, né? Agora onde iniciam as aulas. Então é algo bem impactante, né? E essa questão de marketing ele mudou muito, né? Então a gente pode iniciar dessa forma, né, Luiz? Então eu acredito que hoje em dia existe uma briga muito grande para conquistar os alunos, independente do segmento. Eu queria aproveitar para fazer um gancho aqui. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 12 e uma filha de 6. E eu tô do outro lado, né? Eu sou a cliente que vai matricular ou não meu filho naquela escola por algum motivo. E eu sinto um pouco de dificuldade, às vezes, porque eu não tenho conteúdo sobre aquela determinada escola. Eu acho que o marketing de conteúdo talvez seja uma boa alternativa, né, que diria assim, mais profunda para um pai tomar uma decisão de matricular naquela escola ou não, né? Você conhecer a escola por dentro, você vê o dia a dia, aquela prática, você mostrar isso na televisão de outra forma e não só naquele break de 30 segundos ou até no digital, texto sobre aquilo, te inspira uma confiança, né? Vocês praticam isso? Sim, nós praticamos no Dom Bosco, a gente pratica muito até em parceria com o Grupo ND, né? Um publi editorial que a gente já fez ano passado, foram 2, esse ano 1. Né? E foi muito interessante, porque os pais realmente eles não querem algo superficial. Sim. Né? Você como mãe, né, ele vai ver a propaganda ali de 30 segundos ou de 1 minuto num testemunhal dentro de um programa e vê a escola de uma maneira ampla. Né? Ela não vai se aprofundar na questão de metodologias, questões de material didático, quem são os professores. Então, isso daí é muito importante, esse marketing de conteúdo, as escolas utilizarem para mostrar para os pais um aprofundamento, né, do que é a escola, das suas metodologias. Então, isso é muito importante, porque os pais eles não vão lá fazer por impulso uma matrícula. Né? Eles chegam lá, é uma análise que vai depender da localização,
vai depender do investimento que vai ser realizado, vai depender da metodologia da Isso que eu escola. ia falar da própria metodologia, né? Porque enquanto tu falava, eu fiquei pensando nesses 30 anos, com certeza várias outras metodologias surgiram. E hoje em dia as crianças são muito plurais. Eu sei que os filhos da Janine são bem plurais e eu imagino que ela deva buscar por uma escola que se adeque às necessidades deles, né? De forma particular. Eu vejo, assim, um desafio muito grande no segmento de educação, não só falando como marketing em si, né? O marketing é uma desses desafios, mas em geral, né? Como é que eu faço para esse aluno estar ali dentro, atraído por aquele conteúdo quando ele está dentro da sala de aula, né? O meu filho, eu tô mudando de escola esse ano, não vou citar nome de escolas, assim, mas justamente foi um pedido dele, porque ele não estava mais satisfeito, porque ele achava que aquela metodologia para ele já não funciona mais. Olha só. Então eu busquei algo um pouco mais humanizado, algo um pouco menos mecânico. E ele aprovou junto comigo essa decisão, ele buscou, ele leu sobre o que é a escola, né? Eu acho assim, ó, é o primeiro impacto, né? Se a gente vai olhar o marketing, né? O primeiro impacto é a propaganda que tu vê lá, ou no anúncio da televisão, ou tu ouve no rádio, tu vê no jornal um anúncio. Chama atenção quando você tá procurando por aquilo, ou às vezes ainda não tá, mas ano que vem quero trocar de escola, enfim. Depois, se tiver conteúdo que eu possa clicar num link e levar para eu me aprofundar sobre isso sem ser diretamente com a escola, eu acho que passa uma credibilidade enorme. Então, isso me impactou de uma forma que eu acho que talvez seja uma excelente alternativa, por isso que eu citei para ti aí essa questão do marketing de conteúdo. Sem dúvida nenhuma, né? O marketing de conteúdo é algo muito importante que as escolas devem utilizar, né? Além da propaganda, dentro também, né? No marketing tradicional, poderia utilizar num jornal, né? Num jornal, numa revista. Mas na televisão não tem como, né, utilizar e a pessoa fazer uma leitura de 5, 7 minutos referente à escola. Outro ponto também que você levantou interessante são as crianças pré-adolescentes já mudando, né, querendo mudar de escola. O meu amiguinho foi para lá e, enfim, isso daí antes era um poder dos pais, né? Então agora os próprios alunos já estão vendo e analisando também a parte da escola, né? A parte de pedagogia da escola, a parte acadêmica, onde ele vai analisar, não, aqui, ali eu posso aprender melhor, né? Então, ele já tem também, os alunos já têm essa visão. Então, até por isso é muito terem a interessante. independência de poder ir buscar a informação, né? Que é algo Informação relativamente muito rápido. novo. Exatamente. Eles ouvem né? podcast de notícia, eles estão por dentro de tudo, é impressionante. Ele chega, às vezes, com novidades, ele tem 12 anos, você fala, meu Deus, sabe? Como é Tá que pode? vendo? Então, as crianças hoje, realmente, assim... Até minha filhinha de 6 anos, ela me traz coisas que... Mamãe, eu tenho uma técnica aqui, que vem me ensinar uma técnica. Onde é que ela viu isso, sabe? A gente fica impressionado, assim, com a quantidade de... E também as escolas também estão agilizando isso, né? Sem dúvida. Porque não exato. conseguem acompanhar se não fizer, né? Eu acredito que esse desafio... Eu até queria que tu falasse um pouquinho sobre esse desafio dessas crianças gênias, assim. Como é que vocês lidam com isso, né? Porque a linha de comunicação deve ser totalmente nova, né? Porque antes tu falava com os pais, único exclusivamente. Hoje em dia, não. Qualquer criança tem acesso à informação e vai buscar. Exatamente. Hoje, né, o ensino, na verdade, em sala de aula, falando uma turma de 20, 30 alunos, ele não é linear, né? Porque o professor vai lá, ensina, explica, mas nós temos alunos, como a sua filha, né, que ela se destaca mais que os outros, né? Hoje a gente também tem um grande número de alunos com laudo, né, de TDAH. Isso também tem que ser muito bem trabalhado pelas escolas. E isso aí ele tem que ser diferenciado. Então, o aprendizado onde um aluno se destaca mais, ele tem que ser trabalhado paralelamente, não em sala de aula, mas desenvolvido com outra equipe, né? No Dom Bosco nós fazemos isso, onde a pessoa vá desenvolver para passar no vestibular ou até mesmo para a vida, né? Onde ela vai fazer um concurso. Então, essas visualizações de pessoas, né? de crianças com destaque já tem que ser analisado, porque o professor vai lá, ministra uma aula, mas uns pegam mais, outros pegam menos, por isso que existe essa questão da nota. Né? Então a nota ela é visualizada nesse sentido. Eu aproveitando assim, eu super tô interessada nesse assunto, porque é uma coisa que muito, né, na minha vida diária eu tenho esse
impacto, né? E eu vejo que talvez hoje a metodologia de ensino como um todo, né, no geral, ela precisa evoluir ainda muito, né? Porque a gente percebe essa questão que tu falou, né, as crianças estão com TDAH, é uma nova geração que está tendo novas questões, porque teve um banho de tecnologia, uma informação para tudo quanto é lado, e até que ponto a gente está preparado para lidar com essas crianças, nós pais e as escolas, né? Então, assim, eu vejo que talvez essa questão da humanização que o meu filho pediu, ele pediu pra mim, mãe, eu quero achar uma coisa mais humanizada, algo que eu consiga me sentir melhor, porque eu me sinto pressionado, e eu pressionado não vou funcionar. E ele realmente, assim, ele é muito, como é que eu vou dizer assim, ele é uma criança que ele é muito responsável. Então ele ficava neurótico quando tinha prova, ficava estudando e era muita prova. E tem que ter a prova, a gente entende que tem que ter como é que vai medir se não tem a prova, né? Mas e como é que a gente tá preparando essas pessoinhas pro futuro, né? Sim. E isso é uma questão governamental, né? Uma questão que eu acredito que a gente tem que olhar lá pra frente, assim, como uma comunidade mesmo, pais, escolas, e olhar o que a gente vai fazer pra educação do Brasil daqui a 15, 20 anos, que é uma questão muito mais profunda do que apenas né, a nota, o vestibular, enfim, né? Sim. É como a gente tá formando esses seres humanos pro futuro, né? Exatamente. Isso mudou muito, né? A gente falando, conforme a gente iniciou a conversa, ali falando de 30 anos atrás, o século passado, o século XX, não existia nada de laudo, né? Na questão do TDAH, isso é bobagem, era tratado como bobagem, né? E agora não, né? Existe esse estudo, existem essas crianças que vão ao médico, que levam para a escola, juntamente, o laudo, o problema que eles têm, para que a escola seja parceira na resolução e que dê um estudo que não fica tão deficitário para o aluno e também para a família, né? Então é algo que a gente hoje vê, mas essa questão de metodologias tem que ser muito bem trabalhada. Sensacional. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, são vários desafios que você precisa ter, e aí eu pensando enquanto profissional de comunicação, fiquei tentando me colocar no seu lugar, ou no lugar da sua equipe, pensando, meu Deus, como que eu comunico para essa mãe, para essa família, que eu vou ter todo esse aparato, que eu tô pensando em toda essa estrutura, ao longo de... Você comentou que o calendário de vocês principal é de novembro a fevereiro, né? De marketing, um período decisivo aí, relativamente curto, para uma decisão que precisa ser tão bem pensada e tão bem elaborada, né? Desafiador. Exatamente. Perfeita colocação, né? O que a gente faz durante o ano, né? Porque uma verba de marketing de uma escola, né? Ela é reduzida. Então a gente pega ali de novembro a fevereiro, é um marketing mais fortificado, pesado, podemos dizer assim. Mas durante o ano, o que a gente trabalha e o que a maioria das escolas tem que trabalhar? Elas têm que fazer um endomarketing, onde esse endomarketing ele é passado para fora da escola, para os interessados. Vamos lá, pegando as redes sociais, as Facebook, Instagram, TikTok, onde aquele aluno que não estuda na escola, ele visualiza aquela escola e chama algo a atenção. Opa, lá funciona assim, lá tem isso, lá tem uma atividade que na minha escola não tem, e aí ele vai se aprofundar dentro do marketing de conteúdo que está dentro do site da escola, por exemplo, né? Então, isso daí tem que ser muito bem trabalhado, porque não é nada de impulso, né? Sim, como a gente falou. É uma jornada, né? É uma jornada. Às vezes a gente pega pais que estão se mudando, né, de cidade depois da questão da pandemia, né? A gente tá uma questão no mercado educacional muito interessante, onde muitas pessoas estão saindo e entrando, né? Então, aquela questão de matrícula pontual, ano passado nós tivemos matrículas todos os meses, porque nós tivemos pais se mudando, né? Pais trocando de emprego, né? A família. Então, como hoje, né, existe essa possibilidade, então eles vão onde? Eles vão dentro do site da escola para procurar e ver as atividades, juntamente com nas redes sociais da escola, né? Então, isso daí não é somente através daquele marketing pontual, mas sim dentro dessa jornada do ano inteiro, mas sempre vendo através do endomarketing, que aí vai verificar a retenção de alunos, né, onde a escola trabalha muito bem a rematrícula, onde esse índice percentual nacional nas escolas privadas ela tem que ser maior de 89%, e esses 11%, né, falando em 89%, são de alunos novos. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado.
isso também é trabalhado pelos alunos, né? Aquela questão de os alunos estarem falando bem da escola, de amiguinho traz amiguinho, né? Aluno traz aluno. Então isso daí é algo bem interessante e é assim que funciona durante o ano inteiro quando não tem uma propaganda maciça, né? Na televisão ou nas outras mídias, né? Rádio, enfim, da escola nessa jornada. O trabalho que vocês fazem de endomarketing voltado para os alunos poderem também postar, né, as coisas que eles estão fazendo ali, enfim, para impactar as outras crianças e adolescentes, enfim, que fazem parte do ciclo deles e eles chamar a atenção da escola, achar legal e querer muito legal. Eu acho que é bem importante isso, né? Uhum. E é o desafio da escola, daí por isso que eu digo, né? Não é o marketing em si, mas o produto que vocês estão oferecendo que tem que ser legal para a criança querer postar, né? Sem dúvida. Porque ele vai é um lembrar, né, dentro do endomarketing, ele vai lembrar não da aula que o professor está dando, né, propriamente dito, ele vai lembrar dos momentos bons que ele teve dentro da escola. Que o endomarketing é uma festa junina, né, a formatura, o dia dos pais, o dia das mães. Então, isso daí, que além de estar conquistando a família, vai estar também conquistando novos alunos, né? Então, essa imagem de marcar, né, dentro das redes sociais, ela é muito importante. Isso na hora decisiva, quando a gente faz ali de novembro a fevereiro o marketing propriamente dito, as pessoas que não sabem, esse conteúdo todo está dentro das redes sociais e também no site da escola. E você está lidando com um dos públicos que talvez seja o mais sincero de todos, né? Porque desde criança, pré-adolescente, adolescente, não tem mentira ali. Eles vão te dizer imediatamente se tá legal ou se não tá. Você sabia que agora me veio na memória essa sinceridade? Lá no Dom Bosco, Escola Inteligente, a gente trabalha uma pesquisa semestral, uma realizada em julho, na verdade junho, e outra em setembro, segunda quinzena de setembro, onde os alunos, né, a partir do ensino fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio, eles analisam todos os professores e analisam todos os setores da escola, desde limpeza, questão da coordenação, questão da cantina da escola. Isso Legal. Existe uma sinceridade muito grande e a gente leva muito em consideração, né? Porque é a visão deles para conosco, né? Então é algo muito interessante e a gente leva em consideração. Antes a pesquisa, isso em 1997, ela era anônima, né? E depois foi começando o aluno se sentindo valorizado com o nome dele, vendo, a gente vê, olha, ali está tendo algum problema na limpeza. Mas o que aconteceu? Qual o horário? Né? Então dá para te identificar, porque antes eles respondem e eles levam em consideração essa pesquisa com muito respeito. Olha, a escola, o Dom Bosco está me escutando, eles estão me ouvindo e eles, analisando, vão resolver o problema. Né? Então, levam a sério, é algo bem, bem interessante, né? Porque as pessoas que querem se manifestar, né, vão na coordenação, mas essa pesquisa que a gente já realiza há vários anos, 2 vezes por ano, é muito levada em consideração, né? E a pesquisa perante os alunos, eu acredito que seja uma ideia muito interessante para todas as escolas, né? Uma questão também de endomarketing, né? De fato. Para que as escolas analisem o que estão acertando e o que estão errando. É similar a um NPS, né? É claro. Bem, São pequenos, mas aí você vai ter os detratores e vai ter também aqueles que vão sair propagando boas experiências que com certeza vão encontrar por lá. Mas você falava sobre um índice de 89% de necessidade de retenção. Eu fiquei curiosa para saber mais sobre isso, indo aí mais para uma seara de gestão. É para manter a saúde do negócio? Esse índice explica um pouco pra gente. Luísa, a gente tem um braço, né? Eu tenho também, dou palestras em todo o Brasil de gestão administrativa, financeira e educacional. E a gente trabalha com a tríade de captação de alunos, retenção de alunos, né? Que seria esse percentual que eu falei anteriormente, e a gestão da inadimplência. Então, a gestão administrativa, financeira e educacional das escolas. Isso daí, né? Muitas escolas, pegando no afã, né, a pedagoga sai da universidade, quer montar uma escola, mas ela sabe somente a parte pedagógica, ela não sabe como cobrar uma mensalidade, ela não sabe como fazer a parte de gestão administrativa, ela só sabe a gestão pedagógica. Então a gente mostra para essas escolas de pequeno porte, de médio porte, e até grandes escolas com problemas de inadimplência, que
a gestão administrativa financeira educacional é 50% e a gestão pedagógica são os outros 50%. Esse casamento que vai dar a saúde financeira para a escola. Respondendo a sua pergunta, né, esses 89% é um índice que todas as escolas devem mirar, né, para ter uma retenção de alunos. A partir do momento que eu já tenho aluno dentro da minha escola, eu preciso mirar nesses 89%. Por quê? 100% não vai existir, né? Porque existe, o que a gente falou também anteriormente, a questão de migração para outras escolas, a questão de problemas financeiros, né? Enfim, né? Então esses 11% são percentuais que oscilam. Mas esses 89% a escola tem que trabalhar para manter esses alunos. E quando a escola, por como que ela vai fazer isso, né? Ela vai fazendo o estudo dentro da pesquisa e vai monitorando através da coordenação pedagógica e administrativa, onde ela visualiza os alunos que já estão, olha, estou com algum problema e quero desistir, né? Isso é muito comum nas primeiras semanas de aula. Sim. Na mudança de escola, né? O aluno chega, puxa vida, por que eu mudei de escola? Está tão difícil, a outra era mais fácil. Né? Então, isso daí a escola tem que visualizar, trabalhar, conversar com o aluno, independente da idade, né? Ali no caso Fundamental 2, nós falando, e com os pais, né? Para mostrar essa parte de pedagogia. Né? Então, isso é muito importante. Então, esse percentual de 89%, ele tem que ser trabalhado pela retenção. E essa retenção vai ser trabalhada principalmente pelo endomarketing, né? O marketing interno com os alunos. Quando eu falo endomarketing, não é o endomarketing com os colaboradores administrativos, nem com os professores, mas sim com os alunos através das atividades. Né? A pessoa chegar e ver na sala de matrícula, quando for fazer uma matrícula, a formatura do ano anterior. Olha que interessante, ele vai se ver naquele monitor. Puxa, eu quero estar ali, recebendo o canudo, né? Ou no 9º ano, no ensino fundamental 2 para ir para o ensino médio, ou indo para o 3º ano, né? No caso, encerrando o ciclo da educação básica, para ir para uma faculdade, uma universidade. Então, isso é muito bacana. Então, as escolas, elas têm que trabalhar de uma maneira inteligente, com técnicas e metodologias, essa questão de gestão administrativa e financeira. Em 2022, né, no segundo semestre, 2021, eu atendi mais de 200 escolas em todo o território nacional. E foi ali que a gente viu o grande problema dessas escolas em não saber administrar. Ou seja, a parte pedagógica está ok, mas inadimplência 40%. Né? É um negócio surreal. E isso daí, na pandemia, nós tivemos mais de 6 mil escolas que fecharam suas portas somente de ensino infantil. Caraca. Olha o número, né? O que teve um movimento, né? O mercado educacional ficou agitado e conseguiu, algumas escolas foram vendidas, né? Outras fecharam para não ficar sem vagas, né? Porque era um grande problema que poderia acontecer em algumas cidades, né? De pequeno, médio porte, aconteceu esse problema, né? Então, interior de São Paulo, né? Tem casos que realmente aconteceu esse problema de alunos ficarem sem vagas, porque migraram para a escola pública e depois, quando foram voltar para a escola original, tinha mais. Não tem mais, não existe mais a escola. Foi um período complexo? Foi muito complexo ali, porque dentro do ensino infantil, aquela escola de ensino infantil que estava dentro do mercado educacional e só tinha o ensino infantil, ela não tinha como sobreviver. Né? Isso daí a gente sabe, isso daí como qualquer visualização de negócio. Mas a escola que tinha o ensino infantil e tinha o ensino fundamental 1, o 2 e o médio, né, ele foi subsidiado. Né, porque o infantil ele não tinha o online, até porque não funciona. Né? Não rola, né? Não acontece. Né? Mas é mais ou menos isso daí que a gente pode falar um pouco de gestão trabalhando essa tríade. Isso é muito importante. Né? Então, os mantenedores, diretores que estão nos escutando, nos vendo, né, eles têm que ter essa visualização muito importante e isso daí tem que estar dentro do marketing tradicional, do marketing de conteúdo, do marketing digital, isso dentro porque isso faz parte da gestão administrativa financeira de uma escola. E assim, até complementando, né, o relacionamento com os pais.
Porque, assim, o meu filho, o Arthur, pediu pra sair da escola porque ele tava achando muito puxado, muito pesado, muita prova, muita pressão, ele tava ficando mal mesmo, assim. Pós-pandemia, ele nunca mais foi a mesma coisa, sabe? Só que eu saí com o coração partido, porque, assim, eu adorava o relacionamento que eu tinha com a escola, sabe? Um relacionamento incrível, um cuidado incrível com os pais, assim, assim, eles tinham um projeto mesmo, assim, que toda pessoa é bem humanizado, esse atendimento. Então, o que faltou pra eles ali, talvez, enfim, a situação do meu filho, cada escola é um caso, né? Foi buscar, de repente, no pedagógico, essa humanização um pouco maior, assim, sabe? Que de repente já tá em outros lugares da escola, mas que ali E eu ainda vejo não que eles chegou. estão correndo atrás disso, mas a gente percebe que talvez tenha uma luta interna ali de conservar como era, que tinha sucesso, e agora essa mudança, essa revolução que tá acontecendo, e ninguém sabe pra que lado vai, né? Imagina, é Verdade. complicado você conseguir atender tudo isso, né? E eu saí com o coração partido, porque realmente, assim, nossa, eu era muito bem atendida. No momento que você fala com a escola, te responde na hora, te dá todo o subsídio, sabe? E agora a gente vai ter que testar aí nessa nova experiência, né? A comunicação é muito importante. Isso daí não era problema, né? Porque hoje a gente verifica que um dos grandes problemas das escolas para com os pais é a comunicação, né? Então, hoje em dia, tirando a agenda de papel, né, que já praticamente não existe mais, é a comunicação através do aplicativo da escola, né? Então, isso dali hoje está na palma da mão. O aluno entra lá, a pessoa sabe, passou na catraca eletrônica, já sabe a hora que entrou, a hora que saiu. Nossa, que né? bom. Então, existe toda essa comunicação, e essa comunicação com os pais é importantíssima. Que até na escola tinha, que quando é difícil de estacionar, né? Aí, eu não vou fazer propaganda pro aplicativo, mas é ótimo. Mas assim, a escola via que tu tava chegando pelo teu, né? Tu acionar pelo teu localizador, e daí a tua filhinha já tava lá na frente esperando, porque sabia que tu tava chegando. Caraca! E eles só levavam até a porta, porque não tem onde estacionar. Então, facilitava muito a nossa vida. E aí, depois que eles trocou o aplicativo e tal, eles continuaram com o mesmo sistema pelo WhatsApp. E era uma preocupação muito grande que eles tinham de estar com a criança ali na frente quando tu chegasse. Não, até por segurança, né? E muito Sem dúvida. interessante isso, assim. Realmente uma preocupação muito grande que eu acho que eu vou sentir muita falta disso, porque era um cuidado enorme com os pais. O que faltou realmente ali foi se atualizar um pouco nessa questão humanização, né? Menos apostila, um pouco mais de ser humano ali, sabe? Uhum. Isso daí é um diferencial, né? E as escolas hoje, elas têm que buscarem diferencial ou diferenciais, essa questão do aplicativo do carro. Porque eu não queria sair da escola, quem quis Pois foi é, né? Mas sempre tem um porém, né? Que é a questão da humanização. Às vezes a pessoa quer só levar ali no estudo e tá faltando preparar para a vida, né? No Dom Bosco lá, a gente sempre se preocupa nos estudos, mas também preparar para a vida, na formação do caráter, né? Então eles estão numa idade muito importante para chegar, para levar isso sempre para frente, né? Porque a escola, ela trabalha de mãos dadas com a família, né? A família Sem educa, dúvida. mas a escola também tem que... Porque é muito tempo que ele fica dentro da escola, né? Então isso também tem que ser E o trabalhado. emocional também. Porque as crianças passaram por 2 anos de pandemia. E, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? No primeiro dia de aula, depois da pandemia, aula física, meu filho chegou na escola e teve uma crise de choro. Que eu fiquei impressionada, assim, ele começou a chorar, porque ele tava feliz que ele tava indo pra escola. E tava tendo um choque de emoções ali, uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, olha o que essas crianças passaram, e a gente não se dá conta. Sente, né? Parece que tá quanto tudo bem. foi. Porque eu continuei tendo meu trabalho presencial, eu continuei a minha vida normal, e eles ali naquele quadradinho o ano inteiro, né? Imagina o quanto isso não impactou pra essas crianças todas, que agora Sim. muitas estão com TDAH, outras estão com Exato. outros sintomas, enfim. E esse emocional, essa falta desse desenvolvimento, que a criança só tem isso quando ela tá convivendo com outras crianças, né? Gerou vários problemas, né? O emocional foi um deles, a questão também da defasagem de conteúdo, né? Não, até mesmo as escolas que estavam com o ensino online híbrido, né? Nessa parte da pandemia, os alunos ficaram defasados, porque não é a mesma coisa para a Claro. idade deles, né? Sim. Não é uma graduação que a pessoa vai lá e faz, não é uma pós-graduação que faz online, né? Existe isso daí que precisa ter, isso daí a gente constatou que realmente o ensino, a criança, adolescente, pré-adolescente, ele precisa da escola, é a socialização. Não, foi né? muito Essa rápido para todo convivência. mundo, né? A gente passou de descobrir a Covid até ficar isolado num período muito curto de tempo. Eu tenho uma família repleta de professores e para eles foi muito difícil. Imagina, minha mãe tem 50 anos, faz 30 anos que ela dá aula e daí você vai dizer para ela que agora tem um sistema ali que é online, que ela precisa subir conteúdo. Foi um período de adaptação, assim, bizarro. Imagino para os alunos
que não estavam acostumados a ter que lidar com aquela telinha ali, aquele espaço, cubículo, não pode ver os colegas, não consegue interagir com mais ninguém, deve ter sido brincadeira, não tem complicadíssimo. piada, não tem intervalo, né? É isso aí, não tem a piada do professor. E aquele convívio, né? Aquilo ali que faz a diferença, né? E é muito importante. É Deve ter verdade. sido complicado para todo mundo se adaptar a esse período. A gente conversava aqui em off antes sobre as dificuldades e os desafios das escolas privadas ao anunciar. Fiquei curiosa para você contar um pouquinho mais sobre isso pra gente. O que tem hoje, Luísa, é algo assim bem complexo, né? Porque tem escolas que são muito bem, voltando ali para a gestão administrativa, financeira, educacional, são muito bem organizadas, um fluxo de caixa positivo. Então, a partir do momento, né, que a escola ela vê que o marketing traz alunos, né? Então, eu vou anunciar, né, aqui, por exemplo, pegando Dom Bosco, né? Nós somos clientes da ND já há alguns anos. E aqui a gente vê que existem essa multimídia. Isso daí está tudo interligado, né? A questão do portal, a questão da televisão, a questão do jornal impresso que tem o seu público, né? Todo mundo, não vê, ninguém lê. Não, lê, né? Tem o público ainda nisso. Então é algo muito interligado. Então a partir do momento que a gente faz algo tudo junto, né? Como o Dom Bosco faz através da ND, a gente vê um resultado maior. Então, a partir do momento, vou dar um exemplo que a gente fez esse ano, né? Mas já fez anos anteriores também, a mescla do marketing tradicional com o marketing digital, onde foi realizado um testemunhal, que é aquele anúncio de 1 minuto dentro do programa, onde o apresentador vai lá, fala sobre a escola e tem o QR Code no canto. A partir do momento que ele insere ali o celular e pega o QR Code, vai para a landing page da escola. E ali já entra na questão do marketing de conteúdo, já entra em todas as informações referente à matrícula. A pessoa leu e não entendeu, ela já tem ali o íconezinho do WhatsApp para interagir com um atendente de matrículas. Então ele vai sabendo, se ele quiser fazer a matrícula online, ele pode fazer a matrícula online preenchendo os documentos, encaminhando os documentos digitalizados, né, da escola anterior, de histórico, documentações dos documentos, enfim, tudo, né, que ele pode fazer por ali, o pagamento, né, fazendo de uma forma digital. Então isso daí é algo que revolucionou, isso daí foi trabalhado em primeiro momento dentro da pandemia, né? Então a pandemia ali, tanto na parte pedagógica, tanto na parte administrativa, ela aconteceu do momento assim que era para ser realizado em 7, 8 anos, foi realizado Acelerou em 1 ano, muito, né? Na parte administrativa, eu estou dizendo. Né? Então é algo muito bacana, muito interessante, essa revolução que teve internamente nas escolas. Né? Então, mas voltando ali, a questão da verba, ela é muito, né? Pegando uma escola de bairro, uma escola que é só ensino infantil pós-pandemia, ela não tem condições nenhuma de fazer um marketing tradicional. Né? Então, o que a gente sugere, né? Através das nossas mentorias, consultorias que a gente dá para essas escolas? Que elas façam, dependendo do fluxo financeiro, a verba destinada financeiramente, o que ela pode fazer, mas tem que fazer o marketing. Né? Então, eu só consigo fazer o marketing digital. Então, faz um Instagram, né? Alguma coisa que ela mensure isso. Né? Eu vou fazer somente no portal, né? da ND, por exemplo, não tenho a verba para fazer essa mescla. Né? Então, faça. Então, o que a gente passa é que elas não devem deixar de fazer. Né? Aquela velha história, aquele chavão, quem não é visto não é lembrado. Exato. Né? Isso a gente viu. E a gente observa, o Dom Bosco agora fez uma segunda etapa, voltando de férias coletivas, a partir do dia 16, foi algo muito interessante. Por quê? Porque tinha propaganda, né, multimídia em todas, e aparecendo, e as pessoas, e a gente sempre vê, né, da onde que está vindo, né? Então as pessoas vão lá e direcionam. Então a gente vê que existe essa mescla, né? Eu vi ali, vi aqui, mas assim, essas pequenas escolas, eu trabalho com marketing, eu sou gerente de marketing aqui do grupo, né? Eu costumo otimizar muitos recursos pra gente aproveitar, fazer chover com o que a gente consegue, né? Marketing é assim, a gente quer fazer tudo, mas às vezes não consegue fazer tudo, né? Então, o que eu faria se eu fosse uma escola pequena? Eu investiria muito em conteúdo,
E desse conteúdo, eu faria todo o resto. Investia, assim, em fazer um bom conteúdo, né? Faz um baita de um texto legal, com vídeo e tal, com informações bacanas. E aí faz todo o digital voltado pra chamar pra esse conteúdo, já que a verba é pouca. Se tiver condição de fazer uma rádio pra puxar, fazer um anúncio no jornal pra mostrar, porque passa credibilidade. Então, o tradicional, ele passa muita credibilidade, né? Por exemplo, tu vai fazer um conteúdo no portal ND+. É um conteúdo no portal ND+. Não é um conteúdo que tá só ali no meu site, né? Então, é outro nível de credibilidade que a gente passa. Não sou eu falando de eu mesmo, Exato. teoricamente, né? Tá dentro de um portal de notícias. Então, tu pode compartilhar isso pros pais que chegam ali na tua escola e que estão interessados pra saber. Eles vão ler aquilo ali. É uma notícia, né? Então, é o nível de credibilidade que isso passa para os pais e para, né, essa comunidade escolar. Pra toda a família, né? Porque como vocês falaram, todo mundo vai decidir aquilo junto. Então, se você não tem um anúncio em jornal para que os seus pais ou seus avós tenham contato com aquela escola, a própria criança vai pesquisar no Google, não vai achar nada. Tem que criar toda uma atmosfera, um ecossistema saudável e de lembrança de marca para que tu seja o escolhido, né? O importante é não deixar de fazer, né? Então, isso daí que você comentou, realmente tem que ser feito, né? Então, eu tinha um exemplo de uma escola, até foi antes da pandemia, e que ela falou, Ricardo, eu já fiz a contratação do marketing todo, só que as minhas vagas já esgotaram. Eu vou cancelar esse marketing. Eu disse, não, tu não vai fazer isso. Tu vai botar, todo o marketing já está pago, não tá? Já está no orçamento, né? Deixa e tu vai botar, ó, vagas esgotadas. A pessoa vai ver o marketing, aquilo, meu Deus, e vagas esgotadas. Ele vai, pô, o que vai acontecer? No próximo ano, gatilho de escassez. ele já vai antecipar. O gatilho de escassez. Ele já vai chegar, poxa, já terminou agora, eu vou chegar e vou ver antecipadamente. Porque aquela escola, né? Deve ser muito boa para estar com as vagas esgotadas. Exatamente, né? Então, ela é boa, né? E trabalha muito bem a gestão pedagógica e a gestão administrativa. Por quê? Porque a retenção de alunos, né, foi mais de 92%. Olha só. Então, ela só tinha Incrível. 8% para suprir essas vagas de alunos novos. Então, aí que está o grande segredo dessa tríade de gestão. Sensacional. Pra gente encerrar, eu queria só te perguntar mais uma coisa. O que tu enxerga ali, além de tudo isso que a gente falou, como maior tendência, assim, na gestão educacional e aí, enfim, falando de marketing ou não, pros próximos anos, assim? Porque se a gente teve essa aceleração aí de 8 anos em 2, o que esperar do futuro? Olha, hoje o que é falado muito grande nos congressos educacionais, que esse ano ainda não teve nenhum, mas ano passado, né, a gente tem visto muito entre palestras, estudos, é a questão do metaverso. Né? Ele teve uma ênfase maior, diminuiu um pouco, mas ainda está em ênfase como um grande diferencial, né, para que o aluno aprenda e também o metaverso dentro da parte de gestão, onde o pai entra e vai realizar um pagamento, Legal. ou vai realizar uma consulta, né, com a coordenação, ou fazendo uma própria matrícula de uma forma digital, de uma forma visual, né? Então, eu acredito que esse seja um grande diferencial, um grande desafio, né? Pois existe uma demanda muito grande de investimentos. Hoje em dia é um valor muito elevado, né? A gente tem acompanhado, mas eu acredito que seja um futuro próximo aí. Talvez quando se popularizar, né, a gente consiga ter um valor de investimento aí mais acessível para todo mundo. Você falou sobre metaverso, eu fiquei pensando aqui antes, a gente estava conversando sobre a gamificação, né, na educação. De repente vai ser um ponto interessante para atrair as crianças, enfim, os adolescentes, para a educação de uma nova forma, né? Hoje assim, ó, meu filho, na escola que ele tava, né, tem todo um sistema que é sensacional, que tem muita gamificação já dentro da própria rotina escolar já. Óbvio que se for o Fortnite lá, o metaverso, ele vai gostar muito mais. Eleva, né, para outro nível. Porque eu falei pra eles já vivem o metaverso nos jogos deles ali, né? Eu falo assim, eu sempre uso como exemplo o Fortnite, porque é o metaverso. Tem show lá dentro, tem eventos, eles se reúnem, eles jogam junto, então é muito similar a isso, né? Eu acredito que realmente tem que ser uma pegada assim, mas muito preocupado também com essa questão emocional, porque as crianças não estão conseguindo amadurecer emocionalmente, porque elas ficaram com uma lacuna de 2 anos da pandemia. E isso aí vai demorar 10 anos, sei lá quanto tempo, para se renovar, porque tem todo esse calendário escolar que ficou prejudicado, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo e que eu me preocupo muito, né? Que tem esse olhar emocional, não só a questão do caráter, mas a questão emocional. Porque as crianças são, né? Eles são crianças, eles não são... Sim. E eles, hoje, têm acesso a informações, né? De tudo quanto é lado na internet. Tá ali estudando, tá ouvindo o Flow Podcast.
Eu preciso peguei ele e falou, cara, tu tem 12 anos, você não pode ouvir isso ainda, calma. Tava ouvindo lá o ministro, não sei das quantas, sabe? Eles são politizados assim. Já, né? Eles têm isso, né? Não, eles têm acesso à informação, né? E você não tem como controlar tudo que a criança vai acessar. Deve ter, né? Questão de aplicativo, de tutor. Sim, a gente agora e deu uma tal. bloqueadinha. Mas é complicado, porque tem várias formas. Acesso o notebook da escola, do celular, o seu celular, pega, você não vê. É e só aí? em casa, Exato. Não é só na hora ali do computador. E fazendo ali a analogia, né, do metaverso, do investimento com a gamificação já foi um investimento muito maior e hoje diminuiu. Né? Então, o metaverso pode estar no mesmo caminho onde a gente possa usufruir as escolas, as instituições de ensino de uma maneira muito melhor e também trabalhar o marketing dentro dela. Sensacional. Obrigada, Ricardo, pela aula. Obrigada, Janine. Obrigada. Prazer. Quero deixar o microfone aqui aberto, caso o pessoal queira te encontrar, onde que eles podem. Perfeito, né? Eu queria agradecer, excelente bate-papo aí com vocês. Tem o meu Instagram, né, que é @rkaltoff. Né? Então, é RKALTHOFF. Sensacional. Obrigada, Janine, novamente. Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.market/podcast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.